see if now we start live. We are live. See, I'm there. Yes, In the position. okay. Olá, amados do Senhor Jesus. Vou dar uns minutinhos para que as pessoas possam entrar na palavra comigo agora. Nós vamos estar ministrando a palavra de Deus. O Marcos acabou de ministrar esse louvor maravilhoso. No nome de Jesus, Deus o abençoe grandemente. Então eu vou esperar uns 5 minutinhos só para as pessoas conectarem agora na live comigo, que eu vou estar ministrando a palavra. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Então espera aí uns 5 minutinhos para a gente começar. A gente vai falar sobre um assunto muito bacana hoje. Algo assim que Deus falou desde o começo do ano no meu coração, que é sobre a maturidade, né? Vivendo a plenitude de Deus para 2022. Amém? Então vamos só aguardar um minutinho. Ok, o pessoal já está entrando. Por favor, hoje nós estamos sozinhas, eu e a Elinha aqui fazendo a live, o pastor está trabalhando. Então, se caso cair a conexão, acontecer alguma coisa, por favor, me ligue, meu celular está aqui, eu estou com outro celular aqui na live. A gente se vira nos 30, porque o Senhor nos capacita, Deus é maravilhoso. Né? Nesses tempos de Covid, a gente não está hoje com a tradução. We are not having translators today because Covid, all these times, you know, it's a very difficult times for us. Mas Deus é maravilhoso. Semana que vem estaremos juntos. O apóstolo Miguel está chegando agora em fevereiro. Então, assim, todo mundo que pegou Covid, todo mundo que está sendo agora imunizado, né? Por esses tempos, para poder aproveitar aí o fevereiro, março também temos novidades, estamos tentando trazer também o pastor Craig Hill. Então, assim, Deus tem movido e tem começado esse ano de 2022 com muitas novidades, muitos projetos, muitos planos, coisas maravilhosas, né, para a nossa vida. Então, no momento de oração... Dani do Jefferson está me ligando, vamos ver. Oi, querido. Tá cortando meu rosto? Tá cortando meu rosto? Tá bom. Tá, obrigada, querida. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Aileen, fica lá. Go there, Aileen. Let me put the camera. Ok. Eu sou mais alta. Agora acho que vai ficar bom. Olha lá, Aline, vamos ver. Aqui a gente tem a espontaneidade, tá? Now it's okay? Yeah, Agora acho que vocês estão me vendo por inteiro. Amém. Pelo menos daqui pra cima. Amém. Então, num momento de oração com o Senhor, já no começo do ano, Deus me deu essa palavra, né? Maturidade. Que Deus quer levar a igreja dele ao bom termo, a estatura de Cristo, né? E o Senhor começou a falar muito no meu coração, não mais nos tratando como aqueles que chegam a Cristo, né?
cheio de pecado, sujo, precisando de libertação, precisando de cura e tantas coisas, mas já nascidos de novo, já numa outra época com Deus, num outro processo, agora alcançando coisas maravilhosas que Deus tem como co-herdeiros em Cristo, como herdeiros da herança do Senhor, né? Para alcançar, para chegar à estatura, para alcançar o alvo, né? Então Deus começou a falar de avanço, começou a falar de coisas maravilhosas e vem de encontro, né, com o amadurecimento da igreja, o prédio, a estrutura nova que Deus está nos dando, e nosso amadurecimento como líderes, como pastores. E quando isso vem para a liderança, quando isso vem, né, para os cabeças da igreja, isso vem também para a igreja. A igreja também recebe, né? Então, como nós estamos entrando nisso, nesse tempo de maturidade, as ovelhas também vão entrar nisso daí, né? Porque Deus derrama sobre nós, sobre mim, sobre o Leandro, os líderes, e alcança toda a congregação. Então, é isso que Deus tem falado muito forte desde o começo do ano ao meu coração, e eu quero partilhar com vocês. Então, nós vamos começar a palavra aqui, né? Que é o maior desejo do Senhor, né? Depois da salvação é o quê? É a maturidade, né? Deus quer que filhos maduros, filhos que possam herdar tudo aquilo que Ele tem, né? Porque Deus não tem só a salvação para você. É muito mais do que salvação. Salvação é a primeira coisa, né? A vida eterna, uma vida com Ele. Mas nós não recebemos Jesus, nascemos de novo e morremos. Não, nós temos uma jornada, uma caminhada aqui na Terra, né? Um exercício com Deus aqui, né, no mundo, até que a gente vai encontrar com Jesus. E é disso que eu quero falar, né? Desse processo que a gente já falou tantas vezes, né? Que começa com arrependimento, recebendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, né? Reconhecendo o senhorio de Cristo sobre nossas vidas, nascendo de novo da água e do Espírito, né? Então nós começamos esse trabalho, né? Ganhando a nossa vida eterna, e aí entramos no processo de santificação que vai culminar no quê? Numa maturidade, né? Para alcançar aquela estatura, né, que não é nada mais, nada menos que a estatura de Cristo. Uau, o nosso irmão mais velho, né, o unigênito que se tornou primogênito, né, e nos alcançou, né, através da graça dele, da obra dele. Agora somos co-herdeiros, co-participantes da obra de Deus. Então é sobre isso que eu quero falar, dessa jornada que começa agora, né, nesse processo de santidade, né, nascendo de novo, mas agora crescendo em Deus, nas coisas que Ele tem para nós, né, alcançando essa maturidade para que a gente possa alcançar o quê? A plenitude das coisas de Deus aqui na terra. Porque Deus tem uma plenitude, né, a plenitude do reino, a plenitude dele na nossa vida. Ele quer tomar todas as áreas da nossa vida. Né? Então a gente não pode estar estagnado, a gente não pode achar que acabou, que só chegando a nossa salvação, né? Recebendo Jesus e começando esse processo de santidade para alcançar uma vida eterna, né? Olhando para essa vida eterna, que também não há uma plenitude aqui na terra, né? Que será derramada uma herança também aqui na terra, para aqueles que estiverem maduros, para que isso não seja desperdiçado. Então é sobre isso que a gente vai falar, né? Que é do coração do Pai que os filhos venham amadurecer, né? Primeiro é a salvação e agora que a gente alcance, né, essa estatura de Cristo, né? Fomos feitos para andar como Jesus. Esse é o plano de Deus. Deus quer que sejamos imitadores do seu Filho perfeito, né? Perfeito é maduro. Né? A palavra perfeita que a gente vai ver na Bíblia em alguns versículos, que ela olha para a maturidade, ela olha para já estar alcançando, né, níveis de perfeição mesmo com Deus, no caminhar, na jornada, né, para Ele poder confiar coisas para nós. Então ele fala, portanto, né, em Hebreus 6, de 1 a 3, portanto, deixemos os ensinamentos elementares. Em algumas Bíblias está rudimentares, que é os ensinamentos básicos
É o que eu citei no começo aqui da pregação, né? O arrependimento, tudo aquilo que a gente começa com Cristo. Então não é que a gente vai deixar de lado, não, mas isso já ficou até atrás, nós vamos avançar para coisas mais excelentes agora. Tá? Nós não vamos mais estar agora naquela fase inicial, né, de estar nos lavando. Isso é básico, gente. Isso tem que ser a vida do cristão, a vida de quem está em Cristo. Não pecar, não estar em adultério, em pornografia. Isso é uma coisa básica, é isso que ele está falando. Sabe, isso é rudimentar, isso é elementar, é o básico do cristianismo. Eu quero agora dar para vocês coisas mais excelentes. E ele fala a respeito de Cristo e avancemos, vamos andar para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, sem lançar, né? Que conduzem à morte, da fé de Deus e da instrução a respeito do batismo. Avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento, porque isso já está inerente em nós. Essas coisas que ele cita aqui como ensinos elementares, que é o arrependimento, a fé em Deus, a instrução a respeito do batismo, a imposição de mãos, né, a cura, a libertação, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, isso já está aqui inerente a nós, isso já está dentro. Nós já somos nascidos de novo, nós já estamos em Cristo. Então agora a gente vai avançar para algo mais excelente, que é a maturidade. Assim faremos, se Deus permitir. Amém. E aí ele fala, mas por que a gente precisa amadurecer? Né? Por que não precisa, podemos só chegar e ficar na igreja? Tem gente que fala assim, aí confunde o amadurecimento com o chamado. Não, eu só quero ficar aqui confortável na igreja, no meio dos crentes, né, em Deus. Ai, que gostoso, todo mundo aqui, né, já foi reformado, tá numa jornada aí com o Senhor, né, já tá galgando coisas no reino. Mas por que Deus não quer que a gente fique nesse estágio de menino? Porque Ele quer entregar algo na tua vida. Não é só ministério, mas em todas as áreas da nossa vida, Deus espera um amadurecimento porque Ele quer entregar algo. Se você é empresário, Ele quer usar a tua empresa para o reino. Se você é uma pessoa de ensino, Ele quer usar o teu ensinamento, mesmo se você não for o mestre da palavra, mas Ele quer ensinar através da sua vida, através do modo como você vive Cristo. Ele quer que você ensine a Jesus, ensine as coisas de Deus. Então ele fala de ministério, mas fala de pessoas também que não estão em ministério, tá? Porque todos têm um ministério, mesmo atuando na igreja ou fora da igreja. Então isso é para todos. Deus não quer que ficamos apenas ali recebendo leitinho, orando, Senhor, dá isso, dá aquilo, né? Porque no começo não é assim. Fala comigo, Deus. Eu lembro que eu entrava na igreja. Nossa, se Deus não falasse comigo, se não usasse um profeta, eu ficava arrasada. Deus tinha que falar comigo todo culto. E eu chegava, não, Deus, o Senhor tem que falar comigo hoje, porque eu era uma menina no Senhor. Eu precisava escutar da voz dele, eu precisava experimentar aquilo dele. Não que isso não seja algo que eu precise ainda hoje, mas hoje eu sou madura. Se Deus não fala comigo no culto, tem um profeta na casa, eu já conheço o Senhor. Eu já tenho maturidade, eu conheço quem Ele é, eu conheço a palavra, eu conheço o que Ele tem para mim. Então é diferente os anseios de uma criança do que os anseios de uma pessoa madura. O tipo de relacionamento que ela tem com Deus, ela não se chateia com Deus, uma pessoa madura, por exemplo, a criança se chateia. Ai, pai, você não vai me dar isso? E fica chateadinho com Deus, igual uma criança que fica chateado com o pai, quando o pai não vai levar para ele fazer alguma coisa legal que ele quer, e são coisas boas até, tá, que a criança quer, mas não convém naquele momento estar fazendo isso, né, para aquela criança, e Deus sabe disso, né? Então o nosso relacionamento com Deus é muito imaturo no começo, é um relacionamento de criança. A gente quer, não quer obedecer, não quer cumprir, fica chateadinho quando vem uma correção, e Deus não quer que nós ficamos nesse estágio,
né, de meninos, mas Deus quer confiar coisas grandes, então por isso que precisamos amadurecer, né? Não é ficar só lá curtindo a igreja, mas Deus quer, é um Deus de compromisso, e Ele quer você comprometido com a obra dele, assim como Jesus foi comprometido, né? Com tudo que Ele fez, que foi a nossa salvação e todo o projeto de Deus para nós. Deus contou com Jesus, seu Filho amado, né? E Jesus respondeu isso prontamente, né? E a gente vai ver Jesus crescendo em estatura, né, no ministério dele, atingindo a maturidade e exercendo a função, o chamado dele, aquilo que Deus chamou ele para fazer com excelência. E por que Deus Jesus é esse exemplo tão perfeito, né? Porque ele se fez homem. Então a gente pode se espelhar nele plenamente. Porque ele não, sendo Deus, ele não usurpou de nenhum poder. Ele sofreu, ele sentiu, ele amou, ele chorou, mas ele não pecou. Né? Essa é a grande diferença. Mas Jesus nos mostra essa jornada, esse caminho de maturidade plena, né? De uma forma maravilhosa. Que é aí que precisamos seguir. E não ficar só como criança. Com 12 anos ele pregou no templo, mas ele ainda não estava pronto para o ministério. O ministério dele começou com 30 anos. Né? Mas aí olha a jornada de Cristo. Até cumprir a morte da cruz, né? Que era o ápice do plano de Deus para Jesus. Né? Que envolveu muitas coisas. E nós vamos falar sobre isso, essa maturação. Né? Ela vai envolver sacrifícios, ela vai envolver entrega, ela vai envolver espera, ela vai envolver tempo, fé, né? Jesus orava a Deus, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, Jesus exerceu a fé, a oração. Então nós vamos aprender isso na nossa jornada. Então por isso, Deus, Ele quer nos confiar o reino dEle, assim como Ele confiou a Jesus. Por isso o Senhor procura por filhos maduros, experimentados no caráter de Cristo, que é a estatura perfeita. Por quê? Porque Deus não quer perder nada no reino. Então Ele precisa que nós amadurecemos para que Ele possa dar coisas e a gente não perca essas coisas maravilhosas do reino dEle, do avanço do reino dEle. Então Deus, Ele está aguardando você, eu, cada um da sua igreja, a amadurecer, porque Ele quer nos dar tesouros. Ele quer nos dar uma plenitude, uma vida com herança. E os homens maduros, eu coloquei algumas características aqui. Eles não caem facilmente nas armadilhas do diabo. Por quê? A tentação, gente, ela sempre vai acontecer. As armadilhas, as coisas para nos ferir, para nos derrubar. Que valente de Deus, né, que não sofre luta. Não tem. Eu estava conversando com uma irmãzinha, né, ela falou, nossa, pastora, tanta luta, tanta coisa que acontece. Quando isso vai parar? Falei, nunca vai parar, isso vai diminuir, porque no começo, quando você ainda, né, está no processo de libertação, nasceu de novo, né, entregou a vida para Cristo, isso é muito intenso, porque o inimigo perdeu você para o reino da luz, perdeu você para Jesus. Então ele luta com muita força para tentar te trazer de volta para o mundo. Mas depois isso vai melhorando, mas também não é porque ele deixa de te atacar. É porque você vai crescendo, você vai conhecendo, você vai se santificando e você vai amadurecendo. Porque ele sempre vai te atacar. Ele sempre quer derrubar. O maior alvo de Deus é um homem maduro que tem um ministério. O alvo de Deus não, do diabo, desculpa. É um homem maduro, que tem ministério, que é um exemplo, que está chegando ao caráter de Cristo. É o maior alvo do diabo. Porque os que já estão nele, já são dele, não é alvo nenhum para ele, né? Ninguém chuta cachorro morto, né? Que eles falam nesse ditado, né? Não é verdade? Mas, então, as tentações, as lutas, elas sempre vão vir. Mas o que acontece? A gente, quando é maduro, a gente não cai, a gente já consegue detectar aquilo, a gente já tem, né, conhecimento, a gente é experimentado nas coisas de Deus, a gente conhece as artimanhas do inimigo, a gente não é menino. E aí ele fala, sabe como vencer a mentira e a tentação, né? A gente conhece a palavra, a pessoa madura,
ela sabe quando é mentira, quando é tentação, quando é cilada. Ela é experimentada nisso. E essas pessoas, elas edificam a igreja, não é só. É por isso que a gente fala dos anciãos, não é só os líderes, aqueles que têm ministério, mas como é gostoso conversar com uma pessoa madura, uma pessoa que já caminha com Deus há bastante tempo, tem experiências com Deus, né, já foi experimentada em tantas coisas, e ela pode dizer para você o que Deus fez, ela pode contar o final da história, e ela pode, que eu falo assim, que muitas vezes o processo de amadurecimento, e a gente vai entrar nisso, né, ele leva muitas coisas, leva dor, ele leva tempo, mas ele produz um fruto bom. Então, como é gostoso, né, a gente ser edificado. Nós temos homens maduros que caminham com a gente, né? O apóstolo Miguel, que foi um pai para nós. Quando nós chegamos lá, né, tudo esfolado do diabo, tudo arrebentado na nossa igreja, né? Foi a pessoa que usada por Deus, né? Ele e toda a equipe de seus ministros, seus líderes, não foi só ele, mas apóstolo Nancy, pastor Paulo, pastor Marcos, outros pastores e outros membros também da igreja que nem eram ainda pastores, né, mas que nos abraçaram, pastora Valquíria, né, o seu marido, que é um pastor tremendo também, eles abraçaram a gente com tanta força, né, o Fábio e a Ana, que não eram ainda ministros de Deus, mas eram homens e mulheres de Deus que nos ajudaram, né, maduros, pessoas vividas em Deus que nos ajudaram, né? Porque a gente precisa desse tipo de gente dentro da igreja para ajudar aqueles que estão chegando, porque essas pessoas edificam a igreja. Então, usufruem de um relacionamento maduro com Deus. Eu falei no começo, não fica chateadinho, sabe? Ai, Deus não me deu. Ai, Deus não fez. Eu já fiquei tão chateada com Deus por tantas coisas que eu achei que eu estava pronta para receber e Deus não deu, e Deus não fez. Né? Quando a gente é imaturo, a gente não sabe esperar. A gente chora, a gente faz birra, já fiz birra com Deus. Né? Quanto imaturidade, eu falo para o Leandro, nossa, Leandro, como eu era imatura, né? Eu já estava numa posição de liderança, assim, né? Que a gente se converteu e veio para cá e chegou aqui e começou a trabalhar. E apanhou muito no começo, por falta de maturidade. Né, se envolvia em umas coisas que você falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu aprontei? E se envolvia também nos embates com Deus, querendo te fazer queda de braço com Deus. Né? Você já viu uma coisa dessa? Não tem como. Mas quando você é imaturo, você faz isso, faz queda de braço com Deus, faz birra. Né? Não é irreverência, não é falta de temor, não é desrespeito com Deus. Tá? É tanta intimidade, é tanto envolvimento com Deus, que você tá em Deus, você tem relacionamento, sabe? Eu falo por mim nessas épocas, não é uma coisa de falta de temor ou falta de desrespeito, mas era uma imaturidade total nesse começo de caminhada, assim, de 5, 6 anos para trás. Cortei muita orelha, né? Que a gente fala, Pedro cortou a orelha de Malcolm, né? Porque ele não sabia o que Deus estava prestes a fazer, o que Jesus ia completar. Então ele foi na força do braço, na meninice dele, na imaturidade dele, cortar a orelha, né, daquele guarda, daquela pessoa que estava escoltando Jesus. Então muitas vezes, né, no ministério, quando a gente não está maduro, a gente vai cortar a orelha, e quando a gente chega na igreja, a gente é meio estabanado, quer fazer as coisas para Deus. E quando a gente não tem maturidade, a gente vai cortar algumas orelhas e vai fazer algumas coisas. Então, somos trabalhados e experimentados por Deus, né? A experiência, como a experiência, gente, de um homem maduro conta, né? A gente estuda a Bíblia, a gente estuda o que dos homens de Deus? A experiência que eles tiveram com Deus, né? A gente sabe o começo, o meio e o fim da história. Então a gente vê a vida de Pedro. Né? Eu vou até ler esse versículo que fala assim, Pedro, aí você vai se converter. Jesus falando com Pedro, Jesus já estava indo para a cruz, né? Pedro já estava caminhando com Jesus há tanto tempo, mas não tinha se convertido ainda. Então você vê a maturação de Pedro, você vê a maturação de Paulo, você vê a maturação de tantos homens de Deus, Lucas, né? Homens que caminharam com Deus, que abandonaram o pecado, mas ainda eram meninos e precisaram evoluir até chegar
há uma estatura ali para poder receber algo de Deus. Né? A preparação desses homens levou muito tempo. Davi, né? Davi começa mesmo o governo dele, um ministério de governo com 30 anos. José, a mesma coisa, 30 anos. Jesus, 30 anos. Então, o amadurecimento não é uma coisa rápida, ele requer experiência, né? Deus confia neles para grandes projetos, então Deus ele vai confiando em nós. À medida que vamos crescendo, amadurecendo, Deus começa a colocar coisas nas nossas mãos e essas coisas vão sendo coisas maiores e maiores e maiores até um grande projeto. Deus ele não vai colocar na tua mão porque ele não quer te perder e não quer perder tudo. Então ele não vai colocar na tua mão um grande projeto se você não tiver maduro. Né? Porque Deus não quer perder. Deus não quer colocar tudo a perder. E ele vai dar exemplos na Bíblia de pessoas que colocaram tudo a perder. Por quê? Porque não tinham maturidade para aquilo. Então a gente vê ministérios às vezes que se perdem muitas vezes por causa da falta de maturidade. Né? Muita unção, porque é claro, quando você busca, jejua, ora, está na presença, Deus derrama. Mas o crescimento como pessoa, né? Ser experimentado de Deus, estar nas coisas de Deus, ser provado por Deus, ainda não alcançou aquela unção que foi derramada. E muitas vezes é melhor ir mais devagar, né? Ter um crescimento gradual como pessoa e um crescimento gradual em número, em unção, em tamanho de igreja, para isso ser uma coisa consistente. Porque a gente vê assim, eu falo pro Leandro, né, muitas igrejas que a gente já observou, faz aquele boom, né, aquela explosão, e aí não aguenta a estrutura de Deus. Eu lembro que o primeiro livro que eu li, quando eu me converti, foi Os Generais de Deus. E falam de coisas tremendas, avivamento da Rua Azusa, e muitos avivamentos que aconteceram, né, na terra, que é o derramar mesmo do Espírito Santo. Só que esses homens, a história final, que foi uma coisa que me chamou a atenção, mais do que o avivamento, é engraçado dizer isso, foi o final desses homens. E eu lembro que um deles, a mulher deles e os filhos morreram de fome. Imagina, uma pessoa que participou de um avivamento, só que ele descuidou da casa. O envolvimento dele nas coisas de Deus foi tão profundo que ele acabou se descontrolando. Né? E aquele primeiro ministério que é da família dele, a mulher, os filhos, pereceram. Por quê? Porque tamanha a glória de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado também, né, com esses crescimentos explosivos, sem um crescimento maduro, sem uma maturidade por trás. Né? E também, né, o que eu falei para vocês, os homens maduros, eles não comprometem a herança, por isso que eles recebem de Deus. Né? Os homens maduros, eles não vão colocar tudo a perder, eles são equilibrados. Eles sabem colocar as coisas ali de Deus, eles sabem administrar o reino de Deus, porque Deus quer confiar o reino. Assim como Ele deu para Jesus, Ele quer nos dar. Então tem muitas coisas lindas aí que Deus quer falar conosco hoje. Então a Bíblia cita muitas vezes o nosso crescimento após o nosso novo nascimento em Cristo, né? Então a Bíblia fala, quando eu era menino, Paulo falava como menino, mas agora deixa as coisas de menino, né? Porque agora ele é homem e ele vai andar como homem, né? Fala de Deus falando, referenciando a gente, né? Nascidos de novo como um bebezinho na fé, dá leitinho, né? Então essa pessoa às vezes tem 40 anos de idade, chega na igreja, recebeu Jesus, né? Se arrependeu. E ela chega na igreja agora, né, após o batismo, ela é um bebezinho na fé. Então, embora ela tenha 40 anos de idade, a maturidade dela espiritual nas coisas de Deus é zero. Então, Deus dá leitinho. Eu lembro que nessa fase, quando eu me converti, eu ia para o culto do apóstolo Miguel, o culto deles era um culto, ele demorava umas 4 horas. Gente, eu saía de lá passando mal. Toda vez, porque eu queria absorver aquela palavra linda, maravilhosa, cheia de revelação, né? O apóstolo tem uma palavra muito revelada, e eu ficava atordoada, porque eu era um bebê, e ele dando uma feijoada, era uma palavra de 4 horas, assim, muito tremendo, e eu começava a ficar com uma dor de cabeça, e começava assim a me perder, e eu ficava nervosa no meio da palavra no começo.
porque era literalmente um bebê comendo feijoada, né? Então é um grande desafio para nós, por isso que a gente tem vários pregadores, né, dentro da IBF. Tem aquele que prega mais os elementares, porque nós temos pessoas que precisam receber na igreja o alimento elementar, o leitinho, arrependimento, né? Então tem aquele que a gente vai pregar muito sobre arrependimento, depois uma nova vida em Cristo, o nascimento em Cristo, o batismo, santificação. E temos aqueles que pregam coisas mais, uma palavra mais revelada, uma palavra mais profética. Então a gente tem essa diversidade dentro da igreja. Por quê? Porque nós temos essa diversidade no corpo. Eu tenho gente que está sentado me escutando agora, que quer um leitinho, hoje é um pouquinho mais feijoada. E tem gente que precisa da feijoada porque precisa de um alimento mais sólido, precisa de coisas mais reveladas para crescer, para estar já galgando algo mais, quer avançar. Então é um grande desafio, né? Pregar na igreja, mas Deus, nós contamos com a multiforme sabedoria de Deus. Por isso que nós temos vários pregadores e por isso que você se identifica, né, com alguns pregadores. Eu me identifico mais com o Max, eu me identifico mais com a Dani, com o pastor Leandro, com a Lu, com o apóstolo Miguel, com o Craig Hill. Cada um se identifica porque é muito o momento que você está ficando. Não é a nossa performance. É lindo falar isso. Mas, porque a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, tudo que é pregado é lindo porque vem de Deus, não vem de nós. Mas muito que você está vivendo, a fase que você está, vai ser aquilo que você vai se identificar com aquele pregador, com o que ele prega, o jeito que ele prega, para quem ele prega. Então, por isso que é importante também essa diversificação dentro do corpo de Cristo. Então, olha que coisa linda, né? Em 1 Coríntios 13, 11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, né? Paulo falando, e raciocinava como menino. Então, eu era infantil. O que Paulo estava falando? Quando eu comecei a minha jornada, estava lá com Barnabé, estava lá com os meus, né, que depois Paulo vai ser líder sobre todos eles, eu era um menino. Né, pensava como menino, raciocinava como menino. Eu não tinha o alcance dos anciãos, eu não tinha maturidade. Mas eu não vou ficar nesse lugar. Quando eu me tornei homem, porque Deus não quer que você fique ali, só recebendo do pastor como um menino o resto da sua vida. Existe um momento em que você vai se tornar um homem e vai deixar para trás as coisas de menino. E vai crescer e Deus vai te dar algo. Né? Deus quer um comprometimento, porque Ele quer derramar uma herança, porque você é filho. Né? E como muitos filhos, Deus quer todos herdando. Sabe aquela família que tem, parece que só um que é bom, que se esforçou, que está ali com o pai, que atingiu a maturidade, e os outros são mais meninão, não querem saber de nada, não querem trabalhar? Não, Deus não quer isso na família dele. Deus quer todos os seus filhos ensinados, maduros, cheios do Espírito Santo e realizando projetos para Ele. Ele tem um projeto para cada um de nós, uma herança para cada um de nós que vem da parte, que vem do reino de Deus. Né? E isso é muito lindo. Temos uma herança, sim, e é preciso conhecê-la. O problema é que muitas vezes as pessoas não sabem que tem uma herança em Deus. Uma herança aqui na terra. Elas acreditam só na salvação, na vida eterna. E é maravilhoso, porque é o primeiro presente que você recebe. Quando você recebe Jesus, é a tua salvação. Né? Quando você se arrepende do teu pecado, quando você larga aquela vida de pecado, né? Aquela vida mundana, e você vem para o reino de Deus, e agora você se torna filho, né? Por adoção, através da graça, através da obra de Jesus na cruz, do que Ele fez por nós. Hoje nós somos filhos, não somos mais servos nem amigos, mas somos filhos de Deus. Que coisa mais linda! Então vamos reinar com Cristo, e vamos estar com Ele numa vida eterna, mas vamos reinar com Ele aqui na terra. Então existe uma herança aqui na terra também, que não é a vida eterna. É outra coisa. Nós precisamos entender isso. Nós temos a vida eterna, mas nós temos algo, uma herança aqui na terra. E
E a gente precisa conhecer, porque se a gente não conhece, como é que a gente vai reivindicar? É como um testamento pendurado na parede. E você lá passando fome, necessidade, luta. Ah, mas um dia, quando... Eu vejo muito crente assim, tá, gente? Um dia, quando eu morrer e alcançar a vida eterna, lá eu serei feliz. Lá eu serei curado. Lá será a plenitude de Deus. Lá se complementarão todas as coisas. Querido, Deus tem uma herança para você aqui também. Né? Eu te dou vida e vida eterna. A primeira vida que Deus nos fala é uma vida plena. Uma vida vitoriosa aqui na terra. Né? Então tem gente que muitas vezes fica numa fase de meninice ali, não amadurece e tal. Ou, né, por falta de conhecimento, ou ignorância nas coisas de Deus, e fica pensando, não, quando Jesus voltar, quando eu me encontrar com Jesus, quando eu tiver uma vida eterna, né, aí lá não terei nenhuma dor, lá não terei nem nada. Não, querido, Deus quer dar algo para você aqui agora, tá? Por isso que Ele te quer maduro, Ele quer colocar algo nas tuas mãos, aqui há uma herança, então você precisa conhecer que tem uma herança aqui. Ele fez, ó, Tito 3,7 diz, Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, então nós somos aqui justificados pela graça, né? Então somos arrependidos do nosso pecado, Deus pagou, Jesus pagou pelo nosso pecado, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então assim, nos tornemos seus herdeiros aqui na terra, tendo a esperança da vida eterna. Então, Tito fala uma coisa muito interessante, nós somos herdeiros de Deus. Será que nós estamos andando como herdeiros de Deus aqui na terra? Será que alguém olha para você e enxerga teu pai? Igual quando a gente chega aqui e vê, né, um sheik aqui, quando a gente vê, olha para ele, a gente vê o pai, a gente vê a realeza, as vestimentas, como ele está, não é? Reflete o pai, reflete o reino. Né? A gente tem essa oportunidade de ver isso assim, tão lúdico, né? Tão lúdico não, mas real, né? Nós que vivemos aqui, a gente tem, quando a gente vê a comitiva chegando, né? As vestimentas, as ações, o jeito, né? Tudo, a gente tem acesso a isso. Mas nós também somos isso, nós somos príncipes, filhos do Deus vivo, do Rei dos Reis, né? E será que nós estamos andando como príncipes, herdeiros, cordeiros em Cristo, aqui na terra? Né? Como que está a nossa vida? Por que nós não atingimos isso? Muitas vezes porque a gente não conhece que a gente tem essa herança. A gente sabe só da nossa vida eterna, do processo de santificação, mas a gente não sabe que a gente é herdeiro. Temos aqui, ó, nos tornamos herdeiros em Cristo. Então nós temos uma herança, e essa herança, está na palavra, é igual à herança de Cristo. Deus não fez distinção entre nós e seu Filho, que era unigênito, né? Único, que se tornou primogênito, o primeiro de muitos. Olha que coisa linda. Vamos para Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você sabe o que é a palavra co-herdeiros? Herdeiros juntamente, em conjunto, lado a lado. Então nós somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus. Quem é o nosso Pai? Né? Quem é aquele que nos está dando uma herança? É o Senhor, o dono de todas as coisas. Então como é que ainda no meio de nós tem gente que está perecendo? Se o dono de todas as coisas nos deixou uma herança, é para a gente começar a pensar sobre isso. Co-herdeiros com Cristo. Então, tudo que Cristo herdou, nós herdamos juntos, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos de sua glória. Olha que lindo, né? Que é uma condicional. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos de sua glória. Existe um processo, nós vamos falar disso, né? Mas eu quero que você entenda a herança primeiro. Aqui é condicional, você vai herdar isso aqui, se você também for participante dos sofrimentos, para herdar também, não só o sofrimento dele, mas a glória dele.
né? Mas você precisa entender que essa herança existe. E depois a gente vai entrar nessa condicional dos sofrimentos, né? Porque tudo existe, o amadurecimento ele vai levar sofrimento, processo, tempo, experiência em Deus. Mas o que eu quero te dizer é que a gente não pode aplicar fé numa coisa que a gente não conhece. Então é importante você conhecer que você tem uma herança. Amém? Vamos lá para 1 Coríntios 3, de 21 a 23. Está aparecendo aqui? It's okay here? Yeah, it's okay. Can see. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Então, essa passagem é muito interessante, por quê? Porque Paulo vai falar o que está acontecendo aqui. Começou a ter uma divisão na igreja. Uns achando que era de Paulo, outros de Apolo, começaram a brigar entre eles. E aí, a palavra diz que chegou e falou, quem é Paulo? Quem é Apolo? O que vocês estão brincando? E eu gosto de usar essa passagem para falar de doutrina, sabe? Daquele que fica seguindo só o apóstolo, só o homem, e não sabe das coisas de Deus. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós somos de Deus. Precisamos ter uma unidade entre nós, e essa unidade vem de uma maturidade, era um bando de criança, né? Ai, eu sou desse, eu sou daquele. Olha a meninice, olha a falta de maturidade, fazendo divisão, dissensão dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, né? E Paulo presta atenção aqui, falando, o que é isso que está acontecendo aqui no meio de vocês? Não somos todos de Cristo? O que vocês estão aprontando aqui? Por quê? Porque parecia o jardim de infância. Pessoas, e aí é interessante observar que pessoas que já não estavam no pecado, né? Já tinham conhecido a redenção, já estavam no processo de santificação, né? Se livrando de todo o lixo do mundo, mas entrando numas meninices, numas criancices, com a falta de maturidade. E aí ele termina com uma coisa muito tremenda, falando que tudo é nosso, ó, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Né? Então esse negócio de pertencer, Jesus pertence a Deus, nós pertencemos a Jesus. Então tudo que pertence a Deus e pertence a Jesus pertence a nós. Porque nós estamos dentro disso. Deus, Jesus e nós. Então tudo que é o reino de Deus também é nosso. Só que a gente tem que ter maturidade. Olha a discrepância aqui. Eles estavam achando que era de um ou outro líder. Sendo que nós não somos de nenhum líder, querido. Nós somos de Deus. Nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Né? E ele termina assim. Vocês estão aí brincando com isso, mas nós não somos de Paulo, de Apolo, nem de ninguém. Nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. E todas as coisas que estão em Cristo e estão em Deus são suas. Para com isso. Isso não vem, né, de Deus. Então a gente precisa amadurecer, porque se a gente não amadurece, a gente fica com essas meninices e fica perdendo tempo, e Deus não pode confiar grandes coisas nas suas mãos, né? Porque aí você fica só ali no seu emocional, né? A gente tem tanta gente que conhece a palavra, que está caminhando com Deus, né? Tem ministérios, tem coisas que Deus quer depositar, mas assim, o emocional é tão infantil ainda. Está tão preso em coisas da carne, que eu falo assim, que não é um pecado, mas são meninices, coisas assim, que não agradam o coração de Deus, sabe? Não está preso em adultério, não está preso em bebedices, não está preso em pecados, como a gente fala, o pecado em si só, né? Porque tem pecado, gente, que é assim, por exemplo, eu vou falar do adultério. Não existe pouco adultério ou muito adultério. Adultério é pecado. Pouco adultério é pecado. Muito adultério é pecado. Mas, por exemplo, você se alimentar. Se você se alimentar demais e se entregar aos prazeres, isso se torna gula. Que é uma coisa que vai desagradar ao coração de Deus. Então, muita comida ou pouca comida é um problema. Né? Então, aquilo que tem intensidade,
é aquilo que a gente vai estar trabalhando mais nesse processo de santificação. Né? Existem pecados que Deus já quer que você abandone, que é uma coisa assim, ele é um pecado nele mesmo, entendeu? Não tem como ser pouco ou muito, tem que ser totalmente retirado. Mas existem coisas boas que podem se tornar coisas ruins pelo excesso. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, e principalmente nesse processo de amadurecimento, porque às vezes a pessoa fala assim pra mim, mas Dani, eu não estou em adultério, eu não estou tantas coisas, né? Desvios sexuais e tá lá descrito tantas coisas. Mas Deus ainda não sente no coração dele de estar confiando para essa pessoa um grande projeto. Por quê? Ela não está mais naqueles pecados iniciais, né? Que eu falo da lixa grossa, quando Deus nos lava, que a gente fica em carne viva. Mas existe esse refino, sabe? Coisas mais excelentes que Deus quer levar o nosso caráter ao caráter de varão perfeito, né? Esse refino que vem com a maturidade, né? Então, olha que coisa tremenda, as migalhas e sentar-se à mesa, voltando lá para conhecer a herança, aquilo que eu tenho que ter em Deus. Mateus 15, de 22 a 28, conta a história muito interessante de uma cananeia, que ela vai suplicando, ela vai gritando atrás de Jesus, né? Jesus está saindo com os apóstolos, os seus discípulos, e ela vai, Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Ela chama, então, mostra que era uma mulher que conhecia a palavra, né? Que sabia que o descendente viria da linhagem de Davi. Minha filha está horrivelmente, terrivelmente endemoniada, uma situação muito difícil, e ela vai correndo atrás de Jesus e gritando, e Jesus não responde nada para ela. E aí os discípulos incomodados viram para Jesus e falam assim, Jesus, despede essa mulher que fica gritando atrás da gente. E Jesus fala, eu não vim senão para a casa, para os filhos de Israel, né? Os filhos da casa de Israel. E a mulher, a hora que escuta isso, ela se debruça aos pés de Jesus e o adora, né? E aí Jesus fala para ela, não é lícito que eu dê do pão dos filhos aos cachorrinhos. E esse cachorrinho não é um termo que usa para dizer que essa mulher era mal, que representava assim o mal, mas representava ali, a palavra cachorrinho era que ela não pertencia à linhagem, ela não era da família, ela não tinha direito à herança. Tá? Por quê? Porque Jesus vem primeiro para a casa de Israel, e aí a casa de Israel o rejeita, e aí Jesus vai para os gentios, para todo aquele que crê, né, que tem a fé no Filho de Deus, crer nele, receber como Senhor e Salvador, será salvo. Então, naquele momento, ele fala assim, peraí, tem uma ordem aqui a ser seguida, né? Eu não posso deitar a herança para você, porque eu vim para a casa de Israel, só eles são herdeiros, só eles têm acesso ao pão desta mesa, da mesa de Deus. E é tão lindo que essa mulher fala, né, as migalhas que caem da mesa. Ela fala, Senhor, não é, eu sei que isso é minha tradução, tá? Que o pão é para os filhos, mas não é certo que os cachorrinhos que comem as migalhas, eles não podem comer as migalhas que caem da mesa. E isso comove Jesus de tal maneira que ele fala assim, mulher, que fé é essa? Tremenda a sua fé, vai e faz como tu pedes, né? E aí a filha dela ficou livre. Por quê? Porque aquela migalha que caiu da mesa do Senhor curou e libertou aquela menina, que era terrivelmente endemoniada. Então, quantos de nós hoje que somos herdeiros, né? Porque agora Jesus já foi para a cruz. Nós que não fazíamos parte da linhagem santa, não éramos judeus, né? Fomos os gentios, fomos agora enxertados na videira, né? Pelo sangue de Jesus, pela obra da cruz. Então hoje nós somos herdeiros, né? Quantos herdeiros estão comendo migalhas? Estão sendo curados, estão sendo libertos, mas estão nas migalhas. Não se sentam à mesa porque não conhecem, não sabem que são filhos.
não sabem que tem uma herança. E isso é muito triste, né? Porque se a migalha cura e liberta, o que diremos de sentar à mesa e comer o pão da herança? Sentar na mesa de Deus, sentar ao lado de Jesus, como filhos maduros, irmãos dele, e comer do pão da herança. É esse lugar que Deus quer nos levar. Eu vejo assim essa mesa também como uma mesa de decisões do reino, uma mesa onde nós vamos estar conversando coisas que Deus quer fazer na terra, sabe, com Jesus. Que coisa linda, né? Mas muitos não sabem que tem direito ainda a essa mesa. Aquela mulher não tinha direito, mas por causa da fé dela, e nós vamos falar de fé agora, ela rasgou o tempo, gente, porque o tempo dela ainda ia chegar, né? Quando os apóstolos fossem pregar Jesus, né? Para se converter dos pecados, depois da obra da cruz, o tempo dessa mulher chegaria. Mas essa mulher, primeiro ela conhecia a promessa, ela chama filho de Davi. Segundo, essa mulher, ela tinha perseverança, ela ficou correndo atrás deles, né? Ela não desistiu, não. Ela não se ofendeu como Jesus chamou ela de cachorrinho. Por quê? Porque ela entendeu que cachorrinho é porque ela não fazia parte, né? Ela tinha um coração humilde, né? A gente tem muita coisa para aprender com essa mulher, que nem era herdeira. E nós, muitas vezes, herdeiros, somos filhos mimados, não conhecemos a nossa promessa, não conhecemos nossa herança, não conhecemos nosso pai, não sentamos à mesa e ainda estamos comendo migalha aí. Pela graça e a misericórdia de Jesus, né? Essa mulher adora a Deus, mesmo quando ele fala, olha, eu vim para os filhos de Israel, não vim para você. Ela adora ele, e a fé dela move o coração de Jesus, e Jesus rasga o tempo e cura essa menina antes da hora. Jesus não aguenta, rasga o tempo. Que coisa linda, né? Então a gente precisa entender que aqueles que nem faziam parte da herança agora, imagine então, sentar-se à mesa, como eu falei para vocês, como herdeiro, com comunhão com Deus e comer o pão da herança, né? O que Deus tem para nós, mas a gente é ignorante das coisas de Deus. E muitas vezes estamos comendo migalha e achando que estamos vivendo o reino de Deus e tem um consolo da vida eterna, então tudo bem, então vamos sofrer, vamos, né? Ser castigado, fica num castigo ainda na terra, né? Não consegue alcançar porque não sabe. E a gente tem gente com muita fé, mas que desconhece que é herdeiro, e aí não aplica a fé de uma forma correta nas coisas de Deus. Naquilo que precisa se aplicar a fé. A gente precisa conhecer as coisas de Deus, para que a gente possa aplicar a nossa fé de uma forma correta, né? Então a gente precisa. Não podemos continuar ignorantes das coisas de Deus, né? Eu falo da síndrome do cabrito, né? A síndrome do cabrito é o irmão mais velho, né? O irmão mais novo era imaturo, foi lá, arrebentou com tudo, gastou toda a herança, né? Então essa história está em Lucas 15. Eu só vou citar o 29 e o 31, se você quiser você pega lá Lucas 15, no capítulo 15, a partir acho que do 21, eu acredito, começa toda a história, né? Do filho pródigo. Então o filho mais novo, ele é mais novo, né, imaturo. Ele recebe essa herança e põe tudo a perder. Então Deus não vai dar para você a sua herança, querido, para você se perder. Ele não quer isso. Então ele vai segurar. Então a gente precisa amadurecer. Mas o filho mais velho, por sua vez, que era para ter uma atitude mais madura, porque ele era mais velho, olha o que acontece. Ele tinha a síndrome do cabrito, ele não sabia que ele tinha uma herança. Ele vira para o pai e fala assim, no 29, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. E era mesmo que não sabia que era filho. Tem trabalhado como escravo, se comportava como um escravo. E ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito, para que festejar com os meus amigos. E Deus, né, que representa o Senhor no 31, disse o pai, meu filho,
você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Só que eu não sabia. Você podia ter ido lá, meu querido. Matar um boi, fazer um churrasco com seus amigos. Tudo que eu tenho é teu. Só que ele está na síndrome do cabrito. Ele vê alguém ser abençoado na igreja e fica com raiva. Porque ele não é abençoado, mas ele não conhece a herança. Ele não sabe que ele também tem acesso. Né? Então ele se comporta como um escravo, ao invés de se comportar como um filho herdeiro. Ele se comporta como um servo. Né? Aquele que não tem direito à herança, aquele que serve, trabalha bem, trabalha na igreja, faz isso, faz aquilo, mas ele não se comporta como um herdeiro. Ele é sempre servo. Mas aí quando ele vê os herdeiros recebendo, ele fica com raiva. Porque ele sabe que ele é filho, mas ele não se comporta como filho. Ele não conhece a herança. E ele fica muito chateado quando Deus começa a levantar um, quando Deus faz a igreja com outro, quando Deus levanta esse outro. Pô, tô aqui, 10 anos de igreja, 15 anos, 20 anos de igreja, Deus não me usa, Deus não fala comigo, Deus não me levanta. Síndrome do cabrito. Não sabe o que tem em Deus. Por isso, é uma pessoa que não está em pecado, é uma pessoa obediente, tá vendo? Serviço, obediência. Só que não está na plenitude de Deus. Por quê? Porque é imaturo, não conhece, é ignorante da herança. Por isso que é importante. Às vezes você tem fé, você tem serviço, você tem obediência, você não está mais no pecado, só que você não conseguiu ainda quebrar esse teto de bronze. Você ainda está como um escravo. Deus quer te levar a essa estatura de herdeiro, de herança, que estava na outra página, não está mais aqui. É outra coisa, né? O Espírito Santo também é um dos papéis. Né? O Espírito Santo, ele nos ensina tudo, gente. Ele é mestre, ele nos capacita, ele nos coloca a unção. Mas o Espírito Santo também nos revela esta herança. Então começa a perguntar para Deus, Deus, eu quero conhecer a herança. Eu já larguei o pecado, eu já estou no meu processo de santificação, eu já estou aqui em Cristo, eu quero avançar. Das coisas, eu não quero ficar mais na minha meninice, eu quero ser madura, eu quero começar a avançar, eu quero começar a ter projetos de Deus na minha vida, eu quero viver essa plenitude, eu quero conhecer a minha herança. E o Espírito Santo revela, porque está em 1 Coríntios 2,12, diz, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem dado gratuitamente. A gente precisa entender. Então, aqui já diz que há uma falta de entendimento dos filhos de Deus, tá? A respeito das coisas que Deus nos deu gratuitamente. Ele nos deu todas as coisas, gente. Só que a gente não entende isso. E muitas vezes a gente acha que Deus está nos castigando. Deus está ali nos açoitando. Não. Deus nos deu coisas lindas. E nós precisamos entender essas coisas, nós precisamos da revelação do Espírito Santo para a gente poder aplicar isso, para a gente poder viver isso, porque Deus conta conosco. Deus, como eu falei, primeira coisa, Ele queria a nossa salvação e agora Ele quer filhos maduros porque Ele quer que o reino de Deus venha. Ele quer confiar coisas em nossas vidas, mas para isso a gente precisa amadurecer. Aplicando a fé para conquistarmos a herança, né? Eu falei da fé daquela mulher, né? Por que eu falei primeiro de conhecendo a herança e agora aplicando a fé para conquistar a herança? Porque tem muita gente na igreja cheia de fé, só que não conhece a herança. Ele não vive uma vida vitoriosa. Tem fé em Deus, tem fé nas coisas de Deus, tem fé na palavra, mas não sabe o que é direito dele. Então precisa entender para aplicar essa fé e conquistar essa herança, né? Um princípio, a fé é a base de Deus para se receber qualquer coisa no reino. Isso é o básico, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é o princípio básico. E agora nós vamos falar de complementos de fé. Por quê? Porque eu tenho que conhecer a minha herança, eu tenho que aplicar a fé, porque a fé é a base, é o meio de como Deus age, né? Então, a fé é o meio pelo qual recebemos, e eu tenho que saber, então, aplicar dessa forma. Então, vamos lá, Tiago de 1,
de 5 a 7 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produzirá perseverança. E a perseverança deve ser ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Olha aqui. A fé, né? Ela vai produzir algo em nós. Então, vamos voltar. A gente tem que considerar motivo de grande alegria o fato de a gente passar por provações. Então, ali a gente vai entrar já aquelas considerações que eu falei para vocês de conquistar a herança. Vai existir os sofrimentos de Cristo aqui. Vai existir uma condicional aqui, se a gente vai aguentar ou não, para atingir a maturidade. Então, diversas provações, pois vocês sabem que é a prova da sua fé. Então, nossa fé, ela vai ser provada e precisa ser aprovada para que a gente alcance a estatura de varão. Então, eu estou falando da herança, de tudo que você tem, só que existe uma prova de fé aqui para você alcançar. Então, eu quero primeiro que você conheça, para você não ser ignorante das coisas de Deus. E agora eu quero que você aprenda a aplicar a fé. A fé, ela é provada, ela passa por estágios de provação, muitas vezes na nossa jornada, para que produzem frutos em nós, para que produzem amadurecimento em nós. Então ele fala assim, deve ter ação completa a fim de que vocês estejam maduros. Então, a ação completa da perseverança, que a fé, ela anda de mão dada com a perseverança, elas produzem uma ação completa a fim de que vocês sejam maduros. Esse é o fruto. Tá? Quando a gente é provado na fé, quando a gente passa por perseverança, por provocações, provações, a gente chega maduro e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que com todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, e não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Sem fé, querido, você pode ser herdeiro, mas sem fé, se você não tiver fé, você não vai receber nada de Deus. Então a fé tem que ser aplicada ao conhecimento da tua herança, porque sem fé, a pessoa que duvida, ela é uma pessoa como agitada como as ondas do mar. Ela é levada para qualquer vento de doutrina, vai para lá, vai para cá. Né? Ela é inconstante, ela não é constante nas coisas de Deus, ela não é firme no caráter de Deus. Ela é uma pessoa que vai para lá, vai para cá, ela duvida, ela é abalável. Né? E Deus fala que a gente tem que desenvolver uma fé inabalável, porque a nossa fé é firmada numa rocha que é inabalável. Então é esse tipo de fé que Deus espera dos herdeiros maduros, né? Para Ele colocar uma coisa na nossa mão, precisa de uma fé inabalável. Jesus teve uma fé inabalável em Deus, de que Ele ia ressuscitar. Uma fé inabalável, porque Ele teve que pegar as chaves da morte, Ele teve que passar por isso. Então todos nós teremos que passar por desafios, teremos umas provações, nossa fé vai ser provada, vai produzir perseverança, né? E isso tudo vai contribuir para que sejamos maduros e íntegros. E a fé, se ela não estiver firme, você não vai receber coisa alguma do Senhor. Não adianta você conhecer a herança, mas se você não tem uma fé firme no Senhor, você não vai receber nada dele. Tá? Complementos da fé. Então são os atributos que vão andar ligados à fé, como a visão, obras, obediência, submissão, paciência, perseverança. Então assim, são coisas, né? Porque a fé é a base em que Deus vai mover. Mas existem atributos, né? Que eu falo que é o refino, é aquilo que vai caminhar junto com a fé, que vai nos levar a essa estatura de varão perfeito. E Pedro descreve isso assim, tremendamente, em 2 Pedro 1, de 5 a 11. Tá? Dá para enxergar bem aí? Fica bom? They can see? Yes, madam. Yeah. Okay. It's all still. Empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Então, olha os complementos da fé, aquilo que deve ser acrescido da fé.
Tá, querido? Você quer chegar na tua maturidade. Virtude. Virtude, o conhecimento. Precisamos conhecer as coisas de Deus. Precisamos saber quem somos, quem Ele é. Precisamos conhecer a palavra, querido. Domínio próprio. Né? Uma pessoa que não tem conhecimento... Desculpa. Então, vamos lá. Virtude, conhecimento. Conhecimento, domínio próprio. Uma pessoa que não tem domínio próprio, querido, não domina suas emoções. Então, como é que Deus vai confiar alguma coisa para uma pessoa que não domina suas emoções? Uma hora está muito triste, outra hora está muito nervosa, outra hora está muito alegre, outra hora está muito eufórico. Querido, Deus quer uma pessoa madura, que sabe dominar a sua alma, sabe aquietar a sua alma, sabe ter um domínio próprio, sabe se comportar, sabe, entendeu? Conduzir as coisas de Deus com maturidade. Então, se não tiver virtude, conhecimento, domínio próprio, muito difícil atingir uma maturidade para receber alguma coisa do reino de Deus, né, de herança, de liderança. Domínio próprio, perseverança. Querido, perseverança é tempo. Tem que esperar, perseverar. E vem luta, e vem guerra. Olha, os homens de Deus, Moisés, José, próprio Jesus, né, perseverou até o fim. Morte de cruz. Né, a perseverança é uma marca registrada na vida do crente. Se você não perseverar, não tem como se alcançar. É uma maratona. Paulo fala, compara uma corrida. Né? E Paulo fala assim, não dá um tiro não, seja constante. Corre essa maratona com constância, com perseverança, com virtude, né? Com domínio próprio. Vai lá alcançando. E Deus vai confiando. E Deus vai derramando coisas na nossa mão. Amém? What time is it now, my dear? It's already 5:45. 5:45. 45. Yeah. Ok. Eu tenho mais tempo, né? Yeah. Ok. It's okay, but It's okay. yeah. 5:45? 5:45. Yeah, it's 5:45. 5:45? Ok. Why, madam, need more? You need what Não, handle? it's okay. It's okay, yeah. Então vamos lá. Então os atributos, né, que vão estar ligados à fé. Então vamos lá. Todavia, se estiverem crescendo, deixa eu ver aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui, ficar mais fácil. Porque se essas qualidades, né, depois você fala da piedade, perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha que coisa linda. E se isso estiver operando em você, vai impedir, né? Isso vai se tremendo e vai impedir de você ser inoperante e improdutivo. Porque Deus quer um filho operante, produtivo, herdeiro. Né? E se você estiver operando nessas coisas, Deus falou, eu vou liberar. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Jamais tropeçarão. Portanto, todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhemos ainda mais para consolidar o chamado, a uma consolidação do nosso chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, 2 Pedro 1, de 5 a 11, é um conselho que a gente precisa meditar sempre. Tá? Que são esses atributos, esses complementos da fé. Vamos lá. Maturidade é um complemento da fé. A maturidade, ela vem, gente, de uma jornada, de uma caminhada com Deus. Ela vem também junto com a virtude, com a boa temperança, né? um domínio próprio. Ela vem complementando tudo isso, complementando a nossa fé. Em Gálatas 4, de 1 a 7 diz,
Digo, porém, que quando o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Olha só, quando somos imaturos, eu vou colocar aqui, quando somos crianças, né, nós somos iguais a um escravo, embora sejamos donos de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, né, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Né? Mas é interessante observar que ele faz uma comparação também à idade menor. Ele faz uma comparação com a graça e a lei, aqui também, tá? Nos rudimentos da lei e da graça, né? E a vida de Jesus. Mas ele também faz uma comparação quando o herdeiro é menor de idade, quando o herdeiro é imaturo, que não tem acesso, querido. Quando o herdeiro é imaturo, ele é dono de tudo, mas ele é escravo ainda, tá? E quantos de nós somos escravos ainda? O filho pródigo recebendo a herança antes do tempo, né? Pôs tudo a perder. Deus, ele trabalha em nós e por isso requer o tempo, né? A gente não pode dizer que tempo não é importante. A gente sabe que nenhum neófito na fé pode alcançar um cargo de liderança, porque ele não está pronto, ele é um menino, né? Ele precisa ser aperfeiçoado. Mas nós sabemos também que o tempo, só por ele, sem todas essas experimentações com Deus, que a gente está citando aí, né? Esses processos que nós vamos passar com Deus, se você não se permitir se tratar, se você não se entregar para Deus, você também não amadurece. O tempo só não garante. Tem gente na igreja com 10, 15, 20 anos de igreja, de conversão, e é menino ainda na fé. Então o tempo é preciso para amadurecimento, mas só o tempo também não garante um amadurecimento. Tá? Nós precisamos de mover, precisamos avançar. E ele fala isso, tá? Em Hebreus 5, de 11 a 14. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Então imagina, né? Eles estão falando, tá falando lá em Hebreus, que o povo começou a ficar lento para aprender, ele não conseguia assimilar. Por quê? Porque não tinha maturidade para aquilo. Ele fala, embora a esta altura já devessem ser mestres, então tipo, faz tempo que vocês estão aqui. E vocês ainda são meninos. A essa altura, vocês já tinham que estar na posição de mestre, ensinando, edificando. Embora a essa altura vocês não estejam ainda na posição de mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente. Então estão precisando de leite e não de alimento sólido. Mas o alimento sólido é para os adultos. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, olha que legal, exercício constante, é uma constância, é uma cadência, é uma jornada de perseverança, é aquilo que a gente faz todos os dias e vai alcançando mais e mais e mais. Então, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, o que ele está falando aqui? Vocês estão aí há tanto tempo, mas vou ter que dar leitinho, vou ter que voltar lá pelos ensinamentos rudimentares, elementares do Evangelho, porque vocês ainda não conseguem comer comida sólida. Vocês estão lentos para aprender. Por quê? Porque vocês se comportam como meninos. Né? Deus quer dar aqui o discernimento, tanto quanto o bem quanto o mal. Olha que coisa linda. Né? A gente tem que ter esse discernimento. Deus quer derramar coisa sólida para nós. Né? Mas ele está vendo aqui que muita gente que está muito tempo na igreja, já passou por muita coisa, tem que voltar a tomar leitinho, porque não aguenta o alimento sólido.
E esse é o alvo, a maturidade plena, que está em Efésios 4, de 12 a 15. Por isso que a gente tem que começar a caminhar logo, querido. Jesus está voltando. Como é que ele vai encontrar a nossa igreja? Uma igreja madura, de irmãos maduros, pessoas comprometidas com Deus, pessoas que já estão visando o reino, a implantação do reino de Deus na terra. Né? Não está mais brincando de ser de Paulo, de Apolo. Não está mais em dissensões, divisões, maturidade. Uma igreja madura. Ele fala em Efésios 4, de 12 a 15, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Precisamos melhorar, precisamos aperfeiçoar, precisamos amadurecer para a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. É esse o seu objetivo hoje que eu estou apresentando. Né? Quando você está chegando aqui, Deus vai derramar muita coisa na tua mão. Muita coisa na tua vida, do reino dele. E é possível, ele nos deu Jesus para que isso fosse possível. Para a gente chegar na unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Né? Esse é o nosso objetivo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Deus quer homens maduros e constantes. Meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça de Cristo. É uma ordem, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, que é Cristo. Por quê? Porque quando você é imaturo, querido, você é levado por vento de doutrina, você fica aí subjugado, entendeu? Ao engano dos homens, à astúcia de Satanás, à fraude. Mas quando você está aqui, querido, numa constante, sendo aperfeiçoado, tem um coração ensinável, querido, você chega ali, você cresce. Deus quer que você cresça, que você não chegue agora nessa fase, que você é lavado, remido, justificado por Cristo, você estacione e fique ali esperando a vida eterna. Deus quer que você cresça. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Amém? 2022, ano da maturidade, ano de alcançar a maturidade plena, ano de crescimento. E a gente só pode crescer em número se a gente estiver maduro, tiver plenitude de maturidade, senão a gente não vai crescer em número, porque daí a gente não aguenta, aí arrebenta toda a estrutura. Mas se a gente está maduro, se a gente teve um crescimento interior maduro, pleno, você aguenta crescer em número. As pessoas falavam assim pra gente: vamos fazer YouTube, vamos fazer vamos fazer um monte, né, podcast. Agora que a gente está sentindo, depois de 7 anos de ministério, 7 anos cavucando aqui na terra, a gente está sentindo. Porque eu falava, isso é muito bom, isso é muito legal, mas ainda não estamos maduros o suficiente para dar a cara para bater. Agora sim, nós estamos entrando na maturidade, nós vamos começar, temos 1000 projetos da igreja, podcast, YouTube, canal. Por quê? Porque a gente está começando. Porque Deus, a gente tem que ter esse coração ensinável e saber nossas limitações e querer crescer e aprender e deixar Deus tratar. A gente não... Tem gente que não aguenta o peso do ministério e se arrebenta todo. Mas eu quero, junto com vocês, que eu sei que vocês também querem, terminar a nossa corrida, né, com a coroa da vitória, né, combater o bom combate, como Paulo diz, né, correr com alegria, com amor, terminar nossa jornada amando a igreja e amando Cristo, né, não todo estourado, todo decepcionado, com muitos líderes aí, né, que às vezes está pregando, parece mais que está maldizendo do evangelho do que está falando de Deus, né, com o coração rancoroso, todo cheio de dor, tudo arrebentado. Não, a gente quer terminar nossa corrida amando a Deus, amando a igreja, amando as ovelhas, amando as pessoas, né? É uma coisa que eu admiro muito no Leandro, como o Leandro ama a igreja, como ele ama as ovelhas, né? Por isso que Deus tem dado, né? Deus, ele ama, ele sente, assim, às vezes a gente está conversando, quando tem alguém passando por um problema, ele sente dores de parto, assim, sabe? Ele fica acabado por aquilo, ele ama. Isso é muito lindo. E aí Romanos 8:29 diz: por aquele que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o que Romanos 8:29 nos diz? Jesus é o primogênito nosso, de muitos irmãos, e Deus deu um modelo, porque Deus falou que é possível seguir o modelo. Ele não nos deu um modelo inatingível, um modelo que não é possível. Isso é mentira. Deus deu algo para nós, que é Jesus, seu Filho amado, para ser exemplo, para você seguir os passos dele, seguir com ele, para chegar à estatura dele. Amém? Agora, que oração? What time? What time now is 5:59. 5:59. Tô acabando, gente. Eu tenho esse. Tá. Vamos lá. Só mais um pouquinho, porque eu preparei essa palavra com amor para vocês. Amém? É uma feijoadona aí, mas eu sei que vocês gostam. Processos de amadurecimento são desconfortáveis e causam muitas vezes dor. Gente, a gente tem que saber, não falei que tinha aquela condicional lá, nós somos herdeiros, Deus tem uma herança, todas as coisas são nossas para aqueles que estiverem nos sofrimentos com Cristo, serão glorificados com Ele. Tem uma condicional, nós vamos passar por processos desconfortáveis que vão causar muitas vezes dor. Em Hebreus 5, de 7 a 9, diz: durante seus dias de vida na terra, vamos falar do ministério de Jesus, um homem que não conheceu o pecado, porque muitas vezes a gente vê líderes tremendos, passando por coisas tão difíceis, e a primeira coisa que as pessoas falam: ai, qual será que foi o pecado? Deus está punindo. Ai, ou uma mulher de Deus passando uma necessidade. Será que você traiu o marido? Gente, nem tudo é pecado, tá? Deus tem processos de amadurecimento desconfortáveis, dolorosos conosco, que produz fruto. Por isso que eu peguei Jesus como exemplo, porque ele é um homem sem pecado, que sofreu, que passou por dor. Mas esse sofrimento e essa dor causou algo maravilhoso, que foi a nossa salvação. Então, olha só, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, ao sofrimento de Cristo. Aquele que podia salvar da morte, a Deus, aquele que o podia salvar da morte, ao seu Pai. Então ele chorou, ele suplicou, ele suou sangue, aquele que podia salvar da morte, que era seu Pai, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então olha que a coisa, ele aprendeu através do sofrimento, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então a gente precisa aprender a obedecer pelo meio daquilo que a gente sofre. Então a gente tem que confiar em Deus e a gente tem que saber que o processo de amadurecimento, ser experimentado em Deus, viver as coisas de Deus, envolve alguns sofrimentos, envolve a prova da nossa fé, envolve coisas que vão nos tornar homens maduros, que é um fruto bom, que é uma coisa boa, querido. Qual foi a coisa boa aqui? Fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então, olha que coisa, esse foi o fruto desse sofrimento, dessa súplica, desse sofrimento, mas ele não passou despercebido, não passa despercebido a nós o suor de Jesus. Jesus ia levar todo o pecado do mundo nele. Imagina o que é isso, um momento que ele seria afastado do Pai. Não foi só os açoites, não foi só aquilo que ele sofreu, porque Jesus sofreu tudo, gente. As pessoas às vezes pensam, mas ele era Deus, mas ele era Jesus, Jesus veio como homem. Ele foi ungido pelo Espírito Santo quando começou o ministério dele. Jesus orava, Jesus exerceu a fé, Jesus exerceu a comunhão com Deus. Ele deu todos os exemplos, ele foi completamente igual a nós, mesmo sendo Deus. Ele passou por tudo, mas sem pecado, claro, para nos mostrar que é possível, E foi extraído disso algo tremendo, mas não quer dizer que Jesus não sofreu, Jesus não chorou, Jesus não suou sangue. Não, Jesus sofreu, mas o sofrimento
dele trouxe algo maravilhoso. E é isso que eu quero te dizer, que muitas vezes você está hoje passando por uma coisa muito difícil, um sofrimento muito difícil, mas isso está produzindo um peso de glória para Deus. Deus está amadurecendo algo em você. Digo que certamente que vocês chorarão, né? Está em João 16, de 20 a 22, quando eles foram falar com os apóstolos. Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Né? Os discípulos estavam arrebentados, imagina. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando a luz sente dores, porque chegou a hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês agora, é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Então esses sofrimentos, né, do nosso processo de amadurecimento, esse tratamento de Deus conosco, ele faz parte, querido. Deus quer confiar o reino dele na tua mão. Ele precisa experimentar você em algumas coisas para ver se você é um saco de batata ou se você é um homem de verdade. Você vai aguentar o tranco. Então Deus, ele começa com pequenas coisas e vai aumentando. A gente fala que o nível de batalhas com Deus vão aumentando. Né? Na nossa vida foi muito difícil. Né? A gente, nossa, eu lembro que quando nós chegamos aqui, o Leandro já estava aí, não estava com a clínica ainda, não tinha clínica, mas ele ia entrar na Albage, eu lembro. Gente, aí ele fez a entrevista, depois acho que de 7 meses ele foi chamado. Foi uma luta para entrar lá. Depois, quando ele estava se estabelecendo, começando a ser diretor de uma grande clínica e tal, aconteceu uma tragédia, né, na nossa vida referente ao trabalho dele. Ele estava gravando um programa dele de televisão, né, um programa internacional de televisão, e nós tivemos que começar do zero, tudo de novo. Isso acho que era no 2º ano que a gente estava aqui, e Deus nos deu uma palavra, né, a árvore que dá fruto, eu podo, e a árvore que não dá fruto, eu arranco fora. Então a gente estava no ministério, em santidade, caminhando com Deus, e passando coisas inacreditáveis, vencendo a morte todos os dias, e eu falava, Deus, o que é isso? E Deus estava aperfeiçoando o nosso caráter. Eu lembro minhas primeiras guerras espirituais. Que coisa louca, a gente sozinho, né? Porque a gente não teve pessoas, né? Não tivemos curso de libertação, curso, né, preparatório, sabe? De pastoreio. Não. Nós nos convertemos em 1 ano, fizemos alguns discipulados na nossa igreja e viemos para cá. E a gente tinha o aconselhamento do nosso apóstolo, né, lá do Brasil, mas não estava aqui. Então a gente teve que enfrentar muitas coisas, endemoniadas, pessoas. E eu falava, meu Deus, eu estou me convertendo hoje de novo. E eu apanhei muito, e ganhei muito, e perdi muito. E foi uma loucura, mas isso tudo me gerou uma bagagem, uma experiência, um aprendizado. E um amadurecimento. No começo apanhava e chorava. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou apanhando desse jeito? E Deus falava, filha, é preciso que você vá combater, porque tem um ministério de libertação. Se você não for combater o diabo, como é que vai ser? E eu era uma menina em Deus. E fui muitas vezes com medo. E eu lembro de uma pregação da Joyce Meyer, que falava assim, se está com medo, vai com medo e tudo. E eu ia com medo e tudo. Né? E apanhava muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, mas Deus usava aquilo para me ensinar, né? E aí eu lembro de Davi correndo, né? E eu me sentia como Davi muitas vezes, agora corre, agora fica, agora eu vou dar vitória, agora você vai ter que correr. Mas Deus, o inimigo não nos toca, não é verdade? Né? Como é que eu vou ter que correr aqui? Não sou mais que vez. Não, eu estou mandando você correr, que a coisa vai ficar feia aqui. Fala, meu Deus, então vamos correr, né? E eu pegava os salmos de Davi, e eu chorava, e eu orava os salmos de Davi como Davi, sabe? Eu pegava emprestado aquele choro, aquele lamento, aquele sofrimento, né? E ainda assim, hoje passamos por muitas lutas, as guerras continuam as mesmas, querido. Só que hoje o amadurecimento nosso, né? O emocional nosso, ele é muito mais experimentado nas coisas de Deus. A gente está muito mais forte, né? Não que não venha novidades, eu falo, Deus, tem coisas difíceis, mas quando a gente vai ficando experimentado em Deus,
quando a gente vai, né, se deixando tratar e a gente vai confiando no Senhor, né, a gente amadurece. É uma coisa que eu vou falar agora, né, o tratamento, e eu vou falar da confiança, dos princípios da confiança, e aí eu termino. Será que dá para segurar? Que horas são? 6? What time is it now? 6:08. 6:08. Aguenta, filho, que eu tô terminando, que agora é o ápice, porque agora eu vou chegar no tratamento, depois do tratamento, e vou chegar na confiança em Deus, que é a coisa mais maravilhosa que a gente tem que ter, né? Então, o amadurecimento requer... Opa, ainda não, tratamento. Quando ele fala de tratamento, então, meus irmãos, considere-te motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago 1 e 2. E aí eu quero ler Lucas 22, de 31 a 32. Satanás pediu você, né? Então, olha só, Jesus falando com Pedro. Satanás pediu você para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça a igreja, né? Fortaleça os meus. Então, olha que tremenda essa passagem. Jesus falando com Pedro, falando, eu não tirei você da guerra lá com Satanás. Eu orei por você para que a tua fé se fortaleça. Jesus intercedendo. E Pedro ia ter que ter os combates dele ali na vida dele com o inimigo. Porque o inimigo falou, quero peneirar Pedro, vou peneirar Pedro. O que Jesus falou? Não vai peneirar Pedro? Eu acho interessante essa passagem. Jesus não falou isso. Jesus falou, vou orar para Pedro ser fortalecido na fé dele, porque a coisa vai ser feia. Para que a gente não perca Pedro e que Pedro possa depois edificar a muitos. Então vão ter situações, queridos, situações difíceis de amadurecimento que vai requerer a confiança em Deus. Né? E essa parte é a parte que eu deixei para o final, que é a parte mais bonita. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Hebreus 13, 5. Ele é o Senhor que não te desampara. Ele está com você em qualquer circunstância, querido. E isso tem que estar gravado no teu coração. Deus é conosco. Emmanuel, Deus conosco. Ele nunca vai te desamparar. E nós temos que ter uma plena convicção, uma plena confiança em Deus para a gente amadurecer. Porque senão no primeiro aperto, desviar da igreja, ir embora esse Deus que não faz, o milagre que não acontece, o casamento que não restaura, porque tudo vai passar pela prova do tempo e pela prova do sofrimento. Não falei para você que nós somos cordeiros em Cristo, mas tinha um sinal ali? Só aqueles que suportarem os sofrimentos de Cristo receberão a glória de Cristo. Então, como nosso irmão mais velho sofreu, perseverou, persistiu, nós vamos ter que ter isso também. Né? Conquistar com ele e sermos também líderes, né? Aqueles que governam junto com Cristo o reino de Deus aqui na terra. Né? Isso vai envolver uma confiança plena e absoluta em quem Deus é. E olha que lindo. Jó fala, Jó 2, 9 e 10. Então sua mulher lhe disse, ainda retenes a tua sinceridade? Que a prova de Jó foi muito dura, gente. Satanás arrebentou com ele, só não tirou a vida dele. Ele só não morreu, mas perdeu tudo, família. E a mulher dele, coitada, muito amargurada, falou, então, sua mulher disse, ainda retens a tua sinceridade com Deus? Ainda está com esse Deus? Né? Ela fala, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doido, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. Gente, como é importante se manter íntegro, mesmo nas piores situações, você não pecar com seus lábios, sabe? E abrir teu coração, chorar para Deus, receber o consolo dele, porque às vezes a prova é difícil mesmo, mas isso vai produzir um caráter aperfeiçoado em você.
Sabe, se você não está no pecado, se você está em Jesus e está passando por uma prova hoje, essa palavra é para você. Deus está amadurecendo, Deus está te levando a uma estatura maior, Deus quer confiar o reino, você é herdeiro, co-herdeiro em Cristo. Deus tem uma herança para você, mas Ele precisa te experimentar nas coisas dEle. Você precisa participar desses sofrimentos, porque esses sofrimentos vão produzir frutos bons. O sofrimento de Jesus produziu santificação, produziu salvação, fonte de salvação. Olha que coisa linda, né? Nos justificou do nosso pecado, nos deu uma nova chance. Então, tudo aquilo que hoje, né, Deus fala que ele colhe as lágrimas dos santos. Né? Existe um cálice de orações, mas existe um cálice de lágrimas dos santos. Né? Então, Deus ele não é porque há uma maldade, não há maldade em Deus, gente. Deus é maravilhoso, Ele é bom. O caráter de Deus é perfeitamente ser bom, lindo. Né? Mas Deus usa de coisas na nossa vida para nos aperfeiçoar, porque Ele quer nos entregar ao reino. Ele quer filhos maduros, Ele não quer filhos mimados. Sabe, meninos que não aguentam nada. Qualquer coisinha já fica de cama. Já fica, oh meu Deus. Não, Ele quer filho forte, que aguenta o tranco. Amém? 2 princípios de confiança em Deus. A fé se apoia no caráter de Deus, querido, não é na circunstância que você está vivendo, na sua emoção, no que Deus falou, no que o profeta falou, na profecia. A nossa fé, ela tem que se apoiar no caráter de Deus. Quem é Deus? Quem Ele é? Precisamos conhecer. É nisso que se apoia, porque se nossa fé estiver apoiada no caráter de Deus, ela é inabalável, porque o caráter de Deus é inabalável. O caráter de Deus é santo, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele nos ama, é reto, é justo. Né? Então, nossa fé, esse é o primeiro pilar. Segundo, o nosso reconhecimento da nossa incapacidade de compreender a maneira que Deus trabalha em nós. Nós não sabemos. Deus está trabalhando e aí a gente acha que a gente fica sondando para ver se tem algum pecado. Ai, meu Deus, será que eu pequei? Por isso que eu estou passando por isso. Aí fica, deixa eu fazer uma releitura da minha vida. Aí a gente fica, e aí não encontra pecado nenhum. E aí a gente fica, então eu desagradei a Deus, então eu fiz isso. Não, a gente não entende. Muitas vezes a gente tem uma incapacidade de compreender a maneira como Ele trabalha conosco. Então a gente precisa começar a confiar e entregar para Ele. E entender que a gente tem coisas que a gente não vai entender. E tem coisas que eles também não entenderam. 1 Coríntios 2,14 diz, olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural aqui, eu vou trocar pelo homem imaturo. O homem natural, o homem carnal, muitas vezes é tido na Bíblia, tá? Quando os teólogos estão pregando, como um homem imaturo, um homem que está na carne, um homem que não está maduro nas coisas de Deus. Ele não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, nós precisamos desenvolver essa mente de Cristo. Nós precisamos desenvolver nossas emoções e confiar em Deus. João 13, de 7 a 8 diz, respondeu Jesus e disse-lhes, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois, disse-lhe Pedro. Nunca me lavarás os pés, respondeu-lhe Jesus. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro não estava entendendo. Então tem coisas que Deus vai fazer que a gente não vai entender. Jesus estava lavando os pés de Pedro, Pedro falou, de forma nenhuma vai lavar meus pés. E Jesus falou, Pedro, deixa eu lavar teu pé. Porque se eu não lavar teu pé, você não vai ter parte comigo. Você não está entendendo o que eu estou fazendo aqui agora. Né? Isso é uma coisa ainda tranquila, lavar os pés, né? Mas tem coisas muito difíceis que passamos, que não entendemos, mas que Deus está trabalhando. E lá na frente, depois de anos, a gente entende. Fala, poxa, então foi isso. Aí eu quero ler Tiago de 5, de 10 às 11, porque isso é muito rico, vocês precisam entender.
Meus irmãos, tomai por exemplo da aflição e paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e bondoso. Então fala de aflição, fala de paciência, né? E o quanto, e aqui ó, caráter de Deus, misericordioso e bondoso. Então a gente precisa estar preso no caráter de Deus e não no que a gente está vivendo, né? Senão a gente não vai aguentar. Jó 42 diz, com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora meus olhos te veem, né? Essa passagem tão famosa de Jó, Jó 42, 5, por quê? Antes Jó, que era um homem reto, um homem que não estava em pecado, gente. Né? E passou por tudo isso, né? Que provação, né? Que maturidade depois, no final de tudo que ele passou, e o relacionamento dele com Deus mudou. Eu te conhecia de ouvir falar, sabe? Era uma coisa assim, agora eu estou te vendo. Então, o relacionamento com Deus, né? Depois que a gente se deixa tratar, depois que a gente se deixa ser experimentado por Deus, o que Deus faz na nossa vida. E eu vou pular essa. Ah, é o final, então tá bom. Então, vou falar de Hebreus, que essa passagem é linda, para terminar. Hebreus 10, de 35 a 39, diz: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança que tem grande... Deixa eu só colocar mais maior aqui. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá não tardar, que é Jesus, gente. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então eu quero terminar assim, dizendo: paciência, perseverança, força, fé, tempo, são coisas que vão fazer parte da nossa vida, provas da nossa fé, mas não tira a nossa parte de herdeiro. Isso não, são elementos que vão nos ajudar a alcançar uma maturidade espiritual, para a gente conquistar essa plenitude de se sentar à mesa de Deus. Somos eleitos para sentar na mesa de Deus, para compartilhar do reino, das coisas, dos governos, dos ministérios, daquilo que Ele tem de mais excelente na nossa vida. Não estamos aqui para comer migalhas. As migalhas nos libertam, nos curam, mas Deus nos chamou para isso. Somos eleitos. Queridos, Deus nos chamou para sentarmos à mesa, comermos o pão da herança. E isso vai envolver processos na nossa vida. Processos de maturação, processos de sofrimento, processos de dor, processo do tempo, de esperar Deus fazer, processo de constância e perseverança, mas vai valer a pena, porque a herança são todas as coisas de Deus. E Deus espera ansiosamente por derramar essa herança nas nossas mãos. Deus quer trazer essa plenitude, assim como Ele trouxe para Cristo. Ele quer trazer essa plenitude da vida dele nas nossas vidas, aqui ainda na terra. Ele quer esse governo aqui ainda na terra. Ele quer a implantação do reino dele aqui na terra. Mas isso é preciso que você amadureça, que você cresça, que você não fique confortável na tua posição de menino, só recebendo o seu leitinho toda semana na igreja. Mas que você esteja hoje pregando, que você esteja hoje sendo confiável, sabe? Deus quer confiar em você, quer colocar coisas grandes na sua mão, coisas que já foram preditas pelos profetas, que estão escritas nas palavras, a sua herança. Só que Ele precisa confiar em você. Ele está te provando hoje. E é motivo de gozo, de alegria essa provação, porque vai produzir frutos de vitória. Amém?
ano de 2022, ano de maturidade espiritual, um ano assim cheio de realizações, porque onde tem maturidade tem realizações. No nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês. Semana que vem nós estaremos juntos na igreja e vai ser uma benção. Amém? Um beijo no coração. Fiquem com Jesus. Até mais. Amen. I touch finish, madam. Need to Finish. finish? You touch finish. Yeah.